é casado no civil pode fazer união estável com outra pessoa? A resposta é que depende, sim, depende. E eu vou te explicar por quê. Hoje vamos falar sobre o que a lei permite, quais são as consequências jurídicas de uma separação e o que você precisa saber para não ter problemas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero chegar a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição vai me ajudar muito a alcançar essa meta. E se você quer dominar os fundamentos do direito de um jeito simples e direto, sem complicação, o link do curso Primeiros Passos no Direito está aqui na descrição desse vídeo. Mais de 10 mil pessoas já transformaram a forma como entendem o direito através dos meus cursos e livros. E hoje elas caminham com muito mais confiança porque finalmente construíram uma base no direito. Agora vamos ao que interessa. Uma pessoa casada no civil pode, sim, constituir união estável com outra pessoa. Mas isso só é possível se houver separação de fato do cônjuge. Separação de fato significa que o casal não vive mais junto, não divide mais a mesma casa, não tem mais aquele projeto de vida em comum, mesmo que ainda esteja casado no papel e por qualquer motivo que seja, ainda não tenha se divorciado. Por exemplo, imagine um casal que se casou há 10 anos, mas há 5 anos cada um seguiu a sua vida, moram em casas diferentes, não existe mais convivência conjugal e imagine que por qualquer motivo eles não foram atrás do divórcio, então eles ainda estão casados no papel, mas um deles conhece uma nova pessoa e começa um relacionamento sério, com intenção de morar junto, de constituir uma família com aquela pessoa. Nesse caso, mesmo sem o divórcio, é possível reconhecer a união estável com essa nova pessoa. A lei brasileira entende que o casamento civil não impede automaticamente a formação de uma união estável, desde que exista essa separação de fato. O que a lei não aceita é a simultaneidade de duas relações conjugais ativas ao mesmo tempo, porque isso fere o princípio da monogamia, que está na base do nosso sistema de família. Então, se você ainda vive com o seu cônjuge, divide a mesma casa, tem uma rotina de casal, você não pode constituir união estável com outra pessoa ao mesmo tempo, porque aí estaríamos falando de bigamia, que não é permitida. Mas, se existe separação de fato, se não existe mais aquela vida conjugal, mesmo que o divórcio não tenha ainda acontecido, aí sim é possível reconhecer uma nova união estável. Vamos a outro exemplo. Uma mulher se casou há 15 anos, o casamento acabou, ela saiu de casa, foi morar em outro lugar, começou uma nova vida, e depois de um tempo conheceu alguém e passou a viver em união estável com essa pessoa. Mesmo que ela não tenha se divorciado oficialmente do primeiro marido, essa união estável pode ser reconhecida juridicamente, porque ficou claro que o casamento anterior já estava encerrado na prática. Agora, é importante entender que existem consequências jurídicas nessa situação. Se a pessoa ainda está casada no regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, e não fez o divórcio, os bens adquiridos durante o casamento ainda podem estar sujeitos à partilha com o ex-cônjuge. Então, mesmo que você esteja vivendo uma nova união estável, o primeiro casamento ainda gera efeitos patrimoniais, até que seja oficialmente encerrado. Por isso é sempre recomendável regularizar a situação o quanto antes, fazendo o divórcio, para evitar problemas futuros. Outro ponto importante é que a caracterização da separação de fato precisa ser provada. Não basta dizer que está separado, é preciso demonstrar isso de alguma forma, seja por testemunhas, documentos, comprovantes de endereços diferentes, enfim, elementos que mostrem que aquela relação conjugal realmente acabou. Imagine uma situação em que alguém diz que está separado de fato, mas continua morando na mesma casa, fazendo as refeições juntos, saindo em família e ao mesmo tempo mantém uma relação com outra pessoa.
Nesse caso, fica difícil reconhecer a separação de fato, porque na prática o casamento ainda está ativo. A separação de fato precisa ser real, não pode ser apenas uma conveniência para justificar outra relação. E tem mais. A união estável que começa durante a separação de fato, mas antes do divórcio, pode gerar efeitos, sim. A pessoa que vive em união estável tem direito à partilha de bens, à pensão alimentícia, à herança, tudo isso, desde que fique comprovado que aquela relação tinha as características de uma família, ou seja, convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Por exemplo, se um homem está separado de fato da esposa há 3 anos e nesse período ele conhece alguém, vai morar junto, divide contas, apresenta como companheira para os amigos e familiares e eles vivem como um casal, essa união estável pode ser reconhecida e a companheira terá direito sobre os bens adquiridos nesse período. Mas atenção, os bens adquiridos antes da união estável ou durante o casamento anterior não entram nessa conta, a não ser que haja uma decisão judicial específica sobre isso. E entender essa diferença entre estar casado no papel e estar separado de fato é fundamental para evitar confusões jurídicas. Muita gente acha que enquanto não se divorcia, não pode ter uma nova relação reconhecida, mas não é bem assim. O direito olha para a realidade das relações, não só para o papel. Se a realidade mostra que o casamento acabou, que não há mais convivência, que cada um seguiu a sua vida, o direito reconhece essa nova união. Mas, claro, é sempre melhor regularizar a situação, fazer o divórcio, para que tudo fique claro e não haja dúvidas ou disputas no futuro. O divórcio é um ato que encerra de vez o casamento e permite que você comece uma nova fase na sua vida, sem aquele vínculo anterior. E se houver filhos, bens ou outras questões envolvidas, é ainda mais importante resolver tudo de forma oficial para proteger os direitos de todos os envolvidos. Muita gente vive situações assim e não sabe que tem amparo legal, ou então faz escolhas sem conhecer as consequências. Por isso, conhecer o direito faz toda a diferença na sua vida prática, seja para resolver as suas próprias questões ou para entender melhor o mundo ao seu redor. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Você que está aqui até agora mostra que tem interesse de verdade em aprender. E isso é um diferencial enorme. Parabéns por buscar conhecimento e por querer entender como as coisas funcionam de verdade. Agora, se você quer dar um passo maior e realmente construir uma base sólida no direito, eu tenho algo para você. Sabe aquela sensação de estar perdido quando ouve um termo jurídico e não entender nada? Aquela insegurança de não saber por onde começar, de achar que o direito é só para quem está na faculdade ou já trabalha na área? Eu entendo perfeitamente, porque eu já vi muita gente passando por isso. O curso Primeiros Passos no Direito foi criado justamente para acabar com essa confusão. Ele não é sobre decorar leis ou entender textos complicados. Ele é sobre você finalmente entender a lógica por trás de tudo, sobre ganhar clareza e segurança para ler, compreender e aplicar o direito na sua vida. Quando você domina a base, tudo faz sentido. Você deixa de se sentir perdido e passa a enxergar o todo. Você ganha autonomia para estudar sozinho, para entender notícias, para tomar decisões com mais confiança. E se você está começando agora, seja como estudante, concurseiro ou apenas alguém que quer entender melhor os seus direitos, esse curso vai te dar o que você precisa para não se sentir mais perdido. Você tem 7 dias de garantia, então pode experimentar sem medo. Se não for para você, é só pedir o dinheiro de volta. O link do curso Primeiros Passos no Direito está aqui na descrição do vídeo. Mas olha, se esse ainda não for o momento de entrar no curso, pelo motivo que for, tá tudo bem também. O mais importante é não parar. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Eles são gratuitos e vão te ajudar muito. Se você separar um tempinho todos os dias para assistir, logo vai perceber como a sua compreensão sobre o direito mudou. O curso é o caminho mais rápido, mas o importante é que você continue aprendendo de um jeito ou de outro. Eu preparei uma lista com vídeos gratuitos que vão te ajudar ainda mais a entender o direito. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. O seu eu do futuro vai te agradecer. Até!